Meus caros, estamos aqui para discutir as questões do simulado 3 e você me acompanha, que é bem legal, mesmo que você não tenha acertado alguma questão, vai lhe ajudar bastante para você entender por que não acertou e claro que no vestibular aí você vai acertar. A primeira questão diz o seguinte, leia comigo lá, faz favor. Países europeus como França e Alemanha têm valorizado, principalmente nas 2 últimas décadas, o estabelecimento da menor distância possível entre as áreas de produção agrícola e de consumo, o que se denomina circuito curto. Na França, o circuito curto é reconhecido por integrar no máximo um intermediário entre o produtor e o consumidor, quando não se trata de venda direta. No Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é identificado pela proximidade entre produtor e consumidor. Se você prestar atenção nesse texto, ele é bem legal porque ele traz a definição do que se quer circuito curto. Você sabe que hoje você precisa priorizar aí lucro e para você conseguir isso, você tem que diminuir uma série de fatores que interferem nisso. Se você não precisar transportar muito os seus produtos, evidentemente, isso vai favorecer bastante. Então, olhe o que ele colocou. Agora, leia comigo. Considerando a definição apresentada, analise as 3 afirmações. A primeira diz o seguinte, ó. A proximidade entre a área de produção agrícola e de consumo pode contribuir para a redução de emissão do CO2. Você sabe que uma das grandes formas de consumo de CO2 ou de produção de CO2 é gastos com transportes. Os nossos caminhões, por exemplo, andam normalmente a óleo diesel. Se nós conseguirmos fazer a área de produção e de consumo se aproximarem, nós vamos consumir menos petróleo, evidentemente, e conseguimos reduzir a emissão de CO2. Então, o item primeiro você pode marcar, sem dúvida nenhuma, como verdadeiro. Agora, olha o que diz o item 2. O objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias alimentícias, com ganhos advindos da redução dos custos de transporte. Então, atenção para esse item, você não pode marcar ele como verdadeiro, porque em nenhum momento, no conceito em cima, está falando de lucratividade das grandes empresas de alimentação. A ideia é aproximar o consumidor do produtor exatamente para diminuir a interferência do intermediário, para que o consumidor e o produtor tenham um preço justo. Então você não pode marcar o item 2 como verdadeiro, evidentemente. Agora veja o que diz o item 3. Com o circuito curto são geradas novas relações sociais, pelas quais se pode atingir o preço justo das mercadorias, tanto para o consumidor como para o produtor. Perfeito, pode marcar esse item como verdadeiro, porque exatamente isso está na definição e esta é a ideia do circuito curto. Então, se você me acompanhar, você pode marcar como resposta certa os itens 1 e 3, consequentemente a letra E como verdadeira. Beleza?